Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Josimar Oliveira, professor de matemática, e estarei agora também com vocês para que juntos possamos aprender mais sobre essa bela ciência que é a matemática. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre problemas envolvendo grandezas e medidas. Quando você vai ao supermercado, ao comércio com seus pais, vocês percebem que os produtos eles aparecem, na maioria das vezes, em rótulos. Você sabia que esses rótulos nos ajudam muito a fazer as compras do produto e entender mais sobre o seu uso? Vamos aprender qual a importância de analisar esses rótulos, certo? Dentro do nosso dia a dia. E também vamos aprender na aula de hoje, certo? A fazer um belíssimo bolo de chocolate. Professor, o que tem a ver o bolo de chocolate com a matemática? Vocês vão aprender que tem tudo a ver. Então eu convido vocês para que juntos possamos aprender um pouquinho mais sobre problemas envolvendo grandezas e medidas. Vem comigo. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre as grandezas e medidas, certo? Você sabia que rótulos de embalagens servem para apresentar informações necessárias de um produto para que possamos fazer uma escolha adequada ou como utilizá-lo? Quando vocês vão ao comércio, como eu já falei, vocês percebem que os produtos eles aparecem em embalagens. E nessas embalagens, por exemplo, aí nós temos uma maisena. Eu comia muito maisena, eita, coisa boa. Maionese, certo? Leite e sabão. Mas o que de importante, o que de interessante para o nosso estudo esses produtos têm? Vocês podem perceber que vai estar marcado ou indicando a quantidade que tem em cada produto, certo? Deu para perceber as setinhas? 200 gramas, 500 gramas, 400 gramas, 2 quilos, tudo bem? Quando nós observamos a maisena, a maionese e o leite, o que nós podemos perceber em relação às suas medidas? Vamos voltar lá para ver? Observem, a maisena, a Hellmann's e o leite. Vocês perceberam que a quantidade indicada está em gramas? 200 gramas, 500 gramas, 400 gramas. Já o sabão, percebam, a indicação é uma outra unidade de medida, que é quilogramas, certo? Mas, acompanhem comigo aqui, O que pesa mais? Nós vimos aqueles produtos e vamos agora inferir sobre esses produtos. Maisena ou sabão? O que pesa mais? Dá para perceber que a maisena tem uma massa de 200 gramas. Já o sabão tem 2 quilos. Professor, mas eles estão em unidades diferentes. Como é que eu posso dizer quem pesa mais? É verdade. Nós temos que mostrar uma relação existente entre essas unidades. Vamos ver um outro exemplo? Vocês já conhecem muito, né? Quando vocês vão a um circo, às vezes aparecem alguns animais. Tem aqui a imagem do circo Irmãos Coragens. E uma das apresentações desse circo é exatamente o elefante. Dá para perceber a massa do elefante? Olha aí, 6 toneladas. Professor, agora já me confundiu. O senhor já falou em grama, já falou em quilograma e já falou em toneladas. Será que existe alguma relação entre essas unidades? O que é que vocês acham? Será que eu posso fazer uma relação entre elas? A resposta é sim. Podemos fazer uma relação entre elas. Olha aí, Percebam que o leite ele está sendo apresentado em 2 formas diferentes. Percebam, 400 gramas, certo? E aqui nós vamos ter 1 quilograma. Existe alguma relação? Sim.
nós temos agora que identificar a relação entre elas. Vocês já estudaram no sexto ano? Inclusive, um abraço aí para os meus alunos lá do Arthur, né, estão do sétimo ano agora, que foram meus alunos do sexto. Nós estudamos sobre essas relações. Olha, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Ah, professor. Sendo assim, eu já posso identificar, naquele primeiro exemplo que o senhor deu, quem pesa mais, a maisena ou o sabão, que o sabão ele pesa mais, porque ele tem 2 quilogramas. Perfeito. Aí nós temos uma outra relação importantíssima, que é a tonelada. 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Sabendo disso, sabendo dessas relações, vamos fazer um exemplo bem simples, tá bom? Esse exemplo eu vou fazer com vocês. Olha lá, Ana Clara comprou 2 quilogramas de arroz. Quantas gramas essa quantia representa? Eu vou fazer essa aqui porque ela está muito fácil, tá bom? Percebam o seguinte, dentre as nossas relações, nós podemos afirmar que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Olha que interessante. Bora lá. Se 1 quilograma é 1000 gramas, se eu pegar mais 1 quilograma, eu vou ter quantas gramas? 2000 gramas. E uma das maneiras mais fáceis de fazer essa transformação é exatamente você multiplicar por 1000. Quando você multiplica o elemento que está em quilograma por 1000, você vai fazer a transformação de quilogramas para gramas. Professor, mas se eu quiser agora transformar de gramas para quilogramas? Olha, gente, vocês já estudaram o que nós chamamos de operações inversas. Qual é a operação inversa da multiplicação? Perfeito. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Se para transformar de quilogramas para gramas eu multiplico por 1000, para fazer a volta, basta efetuar a divisão. Vocês concordam comigo? Beleza. Vamos lá, gente. Logo, Ana Clara comprou o equivalente a 2000 gramas. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Vamos observar agora essa imagem aí da nossa amiga Mônica. Percebam que a Mônica, ela apresenta sobre a sua cabeça, né, um suporte com vários objetos, certo? Dentre eles tem o ursinho da Mônica, tem o famoso coelhinho. Quem nunca gostou de correr atrás do Cebolinha ou do seu irmãozinho com um travesseiro, um coelhinho, para atacar nele? Opa, não estou dizendo que você vai fazer isso, mas a Mônica fazia muito isso. Tem o coelhinho da Mônica e tem algumas bolinhas, alguns cubos, copos, livros e o suporte. Ao lado aqui está apresentando o quanto pesa cada um desses objetos, certo? O urso, 2 quilogramas, o coelhinho, 1 quilograma, a bolinha, 500 gramas cada uma, os cubos, 250 gramas cada um, e o copo, 100 gramas, e o livro, 1 quilo. Claro, não podemos esquecer do suporte, que pesa 500 gramas. Bom, mas o que a questão deseja? Qual o peso que a Mônica está carregando? E agora, preste atenção. Percebam que alguns objetos aparecem de forma repetida. Não é verdade? Vamos voltar na imagem? Vamos lá. Dá para perceber que o copo, ele aparece 5 vezes, ó. Tem 5 copos sobre a cabeça da Mônica. Tem um urso, tem o coelho, tem 2 bolas, tem 2 cubos, 2 livros e o suporte, tá bom? Vamos colocar aqui a quantidade de cada elemento, de cada objeto. 5 copos, como eu já tinha mencionado, um coelho, um urso, 2 cubos, 2 bolas, 2 livros, um suporte. Agora, o que eu preciso saber? O que eu vou fazer, turminha? Simples. Eu vou pegar e multiplicar a quantidade de copos pelo peso dele.
Vocês viram no slide anterior, na lâmina anterior, que cada copo pesa 100 gramas. Então, como são 5 copos, vou multiplicar 5 vezes 100, 500 gramas. 1 vezes 2, que é o urso, pesa 2 quilogramas. 1 vezes 2, 2 quilogramas. O coelho pesa 1 quilograma. 1 vezes 1, 1 quilograma. Bora lá. 2 cubos, 2 vezes 250, nós temos 500 gramas. 2 bolas, 2 vezes 500 gramas, 1000 gramas. 2 livros, cada livro tem o peso de 1 quilograma, 2 quilogramas. E 1 vezes 500, que nós não podemos esquecer do suporte, que sem o suporte ela não poderia levar todos esses objetos de uma única vez, 500 gramas, perdão. Agora, pessoal, como eu quero saber o peso que a Mônica está levando sobre a cabeça, basta eu somar essas unidades, correto? Epa, professor, tem algo errado aí. Eu posso somar gramas e quilogramas? Não, gente, eu não posso somar quando eles estão em unidades diferentes. O que eu preciso fazer? Fazer com que eles se tornem a mesma unidade. Então, o que eu vou fazer? Gente, olha, nós sabemos que a cada 1000 gramas, eu tenho 1 quilograma. Então, bora lá, ó. Perceba, eu vou pegar aqueles 500 gramas, que são dos copos, e esses 500 gramas, que são dos cubos, e vou somar os dois. Quando eu somo essas duas medidas, posso fazer isso porque elas estão na mesma unidade, olha o que é que vai aparecer, 1000 gramas. Ah, professor, agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu sei que a cada 1000 gramas eu tenho o equivalente a 1 quilograma. Pronto, já transformei dois objetos para que o seu peso fique em quilogramas. Será que está faltando mais alguma unidade para ser transformada? Sim, percebam aqui as bolas, 1000 gramas. Ah, essa aí ficou fácil, não precisa fazer nada. Nós já sabemos que 1000 gramas corresponde a 1 quilograma. Acabou? Não, ainda não acabou. O que é que nós temos ainda? 500 gramas. Bom, o que foi que eu falei para vocês? Para transformar de quilogramas para gramas, basta eu multiplicar por 1000. Pois é, para transformar de gramas para quilogramas, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir por 1000. Quando eu faço essa divisão, né, todo mundo já sabe fazer, basta fazer o deslocamento da vírgula, 3 casas, eu vou ter 0,5 quilogramas. Agora ficou tudo fácil, porque todas as minhas unidades de medidas já estão apresentadas numa única medida padrão, que é o quilograma. Vamos lá? Colocando todas as unidades que nós transformamos, 2 quilogramas, 1 quilograma, 2, mais 1 quilograma, são todos os valores que nós encontramos na lâmina anterior. Quando eu faço toda essa continha, eu vou encontrar exatamente 7,5 quilogramas. Bom, eu posso muito bem, dependendo da situação, dizer que essa quantia é 7 quilogramas e 500 gramas, certo? Ou se você quiser transformar tudo para gramas, basta você pegar o 7, que está em quilogramas, multiplicar por 1000, fica 7.000, mais os 500, 7.500 gramas. Não é fácil fazer essas transformações? É muito fácil. Agora, galerinha, prestem atenção. Esse exemplo eu vou deixar para vocês fazerem. Olha lá, Rodrigo foi fazer compras para sua mãe, levando R$20. Ela pediu que ele comprasse 300 gramas de queijo e 400 gramas de biscoito. Sabendo que 1 quilograma do queijo custa R$30 e 1 quilograma do biscoito custa R$20, quanto ele recebeu de troco? Tio, agora ficou um pouquinho mais difícil, mas eu não posso privar vocês
do prazer de tentar resolver as questões. Vou dar 1 minuto e meio para vocês, tá bom? Tentem responder. E aí, galerinha, conseguiram responder a questão? Não? Vamos lá. Então vamos tentar utilizar uma estratégia bem fácil, bem simples para resolver o nosso problema. Olha, quero que vocês se atentem à seguinte situação. 1 quilograma de queijo custa R$30. Professor, mas aí, como é que eu vou fazer uma relação? Turminha, vocês concordam comigo que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas? Professor, essa relação é interessante. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Mas peraí, eu posso fazer o seguinte, eu posso afirmar com certeza que 1 quilograma possui 10 partes, olha que interessante, 10 partes de 100 gramas. Porque quando você pega 100 mais 100 mais 100 e faz essa continha 10 vezes, você vai ter exatamente 1.000 gramas. E 1.000 gramas corresponde a 1 quilograma. Professor, mas e daí? Gente, agora eu posso determinar o preço de 100 gramas. Como é que eu faço isso? Basta eu pegar o valor de 1.000 gramas, que é 30, e vou dividir por 10, porque eu tenho 10 partes de 100 gramas. Quando eu faço essa divisão, olha que interessante, eu vou ter 3, o resultado é 3, mas o que isso significa? O que significa esse valor da divisão que eu encontrei 3? Este valor indica que a cada 100 gramas que eu comprar de queijo, eu vou pagar o equivalente a R$3. Professor, agora eu entendi. A mãe do Rodrigo pediu que ele comprasse 300 gramas de queijo. Basta eu pegar 3, porque são 3 partes de 300, né, de 100, perdão, são 3 partes de 100, e multiplicar por 3, que é o valor de cada 100 gramas. Vou encontrar 9, ou seja, Rodrigo pagará R$9 com a compra do queijo. De forma análoga, né, forma similar, eu vou fazer o mesmo processo para descobrir os biscoitos. 1 quilo de biscoito custa R$20, beleza? Só que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Eu posso dizer que em 1 quilo há 10 partes de 100 gramas. Daí, sabendo disso, basta eu pegar o valor do queijo, do biscoito, do quilo do biscoito, e dividir pela quantidade de partes de 100 gramas, que são 10. 20 dividido por 10, muito bem, 2. O que isso significa? Que cada 100 gramas
cada 100 gramas de biscoito, eu vou gastar R$ 2. Como o Rodrigo comprou para sua mãe 400 gramas de biscoito, certo? Ou seja, 4 partes de 100, ele pegou 4 vezes 2, R$ 8. Logo, ele pagou pelos biscoitos o equivalente a R$ 8. Agora, gente, vamos saber quanto que o Rodrigo gastou? Vamos lá, vamos somar os valores, né, que ele gastou com o queijo e com o biscoito. 9 mais 8, 17. Gastou R$ 17. Como ele levou R$ 20, 20 menos 17, 3. Então, Rodrigo levou de troco para sua mãe R$ 3. Mas se esse Rodrigo for o Rodrigo que trabalha comigo lá no Arthur, esses R$ 3 se transformariam em uma coca. Aí iria tomar uma coquinha com queijo e biscoito. E se der, seria deixar um pouquinho para mim também. Mas esse não é. Devolva o troco para sua mãe. Tá bom, turminha? Agora, já parou para pensar de que maneiras as medidas de capacidade estão presentes em nossa vida? Porque tudo que você faz, aparece algo que você pode usar para medir os produtos, a quantidade de cada produto. Olha lá, turminha, as colheres. Tem gente que usa uma colher para que possa fazer as medidas. As xícaras, copo. Professor, como é que eu vou usar essas medidas? Onde é que eu uso essas medidas no nosso dia a dia? É o grande finale, ó. Receita do bolo. Olha lá. Para fazer uma receita do bolo, eu vou precisar dessas medidas não convencionais, que são colheres, xícaras, tá legal? Olha lá. Primeiro, eu tenho que preparar a massa, certo? Preparando a massa, fazendo os ingredientes da massa. Nós temos o quê, ó? Uma xícara de chá de leite. Gente, olha, temos que chamar a atenção no objeto utilizado para medir a quantidade de leite. Nós estamos usando o quê? A xícara, né? Também é um objeto que é utilizado para medir os produtos. Olha lá, uma xícara de chá de óleo de soja. Eita, 2 unidades de ovos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, olha que interessante. 1 xícara de chá de achocolatado em pó. Tem mais alguma coisa? Tem. 1 xícara de chá de açúcar. E para fechar a massa, 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Então, você vai preparar a massa, juntar todos esses elementos. E o interessante para nós é que nós não utilizamos o grama, o quilograma, foram unidades de medidas que você tem na sua casa. A xícara, né? A colher. Bom, mas para se ter um bolo de chocolate, nós precisamos fazer o quê? A cobertura. Eita, já deu até água na boca. A cobertura do chocolate. Olha lá, para fazer a cobertura do chocolate, eu vou precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de achocolatado em pó, 3 colheres de sopa de açúcar e, para fechar, 3 colheres de sopa de leite. Quando você fizer o recheio, colocar o bolinho no forno, né? Aí você coloca a cobertura. Ai, que delícia. Mas agora, galerinha, vamos imaginar o seguinte, né? Você vai me convidar para comer um bolo na sua casa, então tem que fazer mais bolos, né? Só um não vai dar, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Vamos supor que você queira dobrar essa quantidade. Você vai fazer 2 bolos. Você vai ter que pegar cada uma das unidades, preste atenção, cada uma das unidades e fazer o dobro. Porque você vai fazer 2 bolos, não apenas só um. Vamos lá, como é que ficaria? Se eu tenho 1 xícara de chá de leite, para fazer 2 bolos, eu vou precisar de 2 xícaras de chá de leite. Se eu, para fazer um bolo,
uma xícara de chá de óleo de soja, eu vou precisar de 2 xícaras. Se eu vou usar 2 ovos para fazer um bolo, 4 ovos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 xícaras, certo? E o processo ele vai se repetindo proporcionalmente, sempre dobrando a quantidade, porque eu vou fazer, na realidade, 2 bolos. E se eu quiser fazer 3, triplica-se a quantidade e assim sucessivamente. Mas, professor, eu gosto de fazer só um bolinho mesmo, só para poder lanchar ali durante a tarde. Então, vou precisar de um bolo menor. Daí, gente, o que você vai fazer? Se você vai reduzir, fazer um bolo menor, você vai ter que... E agora o que nós vamos fazer? Exatamente. Vamos dividir as medidas. Vai ser agora a metade das medidas. Se é 1 xícara de chá de leite, então eu vou pegar meia xícara de chá de leite. Se é 1 xícara de chá de óleo de soja, meia xícara de chá de óleo de soja. 2 unidades de ovo, vou precisar só de um ovo, né? E você vai fazer isso de forma proporcional, de acordo com a quantidade de bolos ou o tamanho que você vai querer fazer. Vocês perceberam como nós podemos utilizar os nossos conhecimentos de matemática em qualquer área do nosso cotidiano? Pois é, turminha. Então, prestem atenção, nós estaremos aqui frequentemente para que possamos aprender mais sobre matemática. Dica para vocês, turminha. Não saiam de casa, se cuidem, porque assim nos veremos de forma mais rápida. Gente, um abraço para vocês, espero vê-los presencialmente o mais breve possível. Tchau, tchau, até a próxima, turminha. Olá, turminha! Sentindo minha falta? Voltei. Sou o professor Josimar Oliveira e novamente iremos aprender mais sobre essa ciência. Eu adoro essa disciplina, viu? Essa ciência é muito interessante, que é a matemática. Percebam aqui na camisa, né? Juntando a matemática com a arte, porque matemática é arte. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os graus. Professor, grau? Professor, grau, mas não é de temperatura não? Que aqui em Teresina faz 40, 37 graus, temperatura altíssima. Não, mas não é esse tipo de grau que nós vamos comentar na nossa aula de hoje, certo? Vocês estudaram sobre ângulos. E para fazer as medidas, para determinar a medida do ângulo, nós usamos essa unidade que é os graus, que são os graus. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre isso? Vamos lá comigo. Bom, na aula de hoje nós vamos estabelecer relações numéricas entre o grau e seus submúltiplos, que nós vamos aprender um pouco mais. Em aulas anteriores, certo? Você já utilizou o ângulo para resolver diversas situações, diversos problemas no seu dia a dia. E um dos instrumentos que você utilizou para medir os ângulos é o transferidor. Pois é, com o transferidor você pôde medir desenhos para tomar decisões. Não é assim? Pois bem, turminha, ó, mas afinal, qual é a origem do ângulo? O que significa um grau? Porque o pessoal diz, um grau, mas o que ele realmente significa? Existem aberturas menores que o grau? Bom, iremos aprender sobre todos esses itens, mas para isso, essa é uma história muito antiga, que vem desde 3.000 anos atrás. Eu estudei um pouquinho de história, turminha,
para falar sobre isso para vocês. Vamos conhecer um pouquinho da história desse sistema? Vamos lá. Creio que os professores, principalmente do 6º ano, um abraço aí para a tia Ismênia, falaram muito sobre esses dois rios, né? Os rios Tigres e Eufrates. Entre esses dois rios, né, tinha uma civilização que ela vai ser de extrema importância para o estudo de ângulos, tá bom? Do grau, que é a civilização Mesopotâmia. Foi essa civilização que deu o pontapé inicial para desenvolver um sistema não muito convencional, mas quando nós formos falar, vocês vão compreender mais, que é o chamado sistema sexagesimal. Professor, sexagesimal, o que significa isso? Porque nós trabalhamos com o sistema de numeração decimal. Nós vamos entender um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, sobre a história desses sistemas e como surgiu o sistema sexagesimal. Até eu fiquei curioso. Vamos lá? Esse é o nosso amigo Teimoso, ele vai aparecer muito nas nossas aulas, tá bom? Sempre trazendo informações ou perguntas. Ele diz o seguinte, ó, para você entender, nós contamos de 10 em 10. É verdade, né? Quando chega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse sistema, ele é o sistema decimal. E não é mera coincidência, turminha. Por que ele é um sistema decimal? Porque ele foi criado exatamente com base nos dedos das nossas mãos. Olha lá, quando você percebe, você tem 10 dedos. Por isso que vem o nome sistema decimal. Agora eu pergunto para vocês, e por que esse outro sistema, ele é o sistema sexagesimal? Como foi que eles conseguiram fazer uma relação entre os dois sistemas, o decimal e o sexagesimal? Olha, nós vamos continuar com os dedos das mãos para entender mais sobre esse sistema. Olha lá, turminha, ó. O sistema sexagesimal, na realidade, ele utiliza as falanges. Vocês aprenderam isso em ciências. Percebam que eu tive que estudar muito para preparar essa aula para vocês, viu? As falanges. Tio, o que são as falanges? Olha lá. Vejam as mãozinhas. As falanges, né, são essa parte que se encontra nos dedinhos ali, ó, entre aquelas marquinhas. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de falanges que eles utilizaram para determinar o sistema sexagesimal. Eles pegaram o seguinte, eles pegaram da mão direita os 4 dedos, percebam que eles possuem a mesma quantidade de falanges, certo? Por isso que eles pegaram só esses 4 dedinhos aí, ó. 3 falanges, mais 3, mais 3, mais 3. Ou seja, eles contaram 12 falanges. E tio, e agora? E a outra mãozinha? Ele pegou eles pegaram essas 12 falanges e multiplicaram pela quantidade de dedos, a quantidade de dedos que existe na mão esquerda. Quando você pega a quantidade de falanges na mão direita, dos 4 primeiros dedos, esses aqui, que estão ali na imagem, e multiplica pela quantidade de dedos da segunda mão, você vai ter exatamente 60. Olha que legal. E por isso que o nome, ele é sexagesimal. Sexagesimal é porque ele vai aparecer de 60 em 60. Né? Os decimais a cada 10 a gente não muda a unidade? Beleza. No sistema sexagesimal, a cada 60 mudamos essa unidade. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho por que esse sistema é chamado de sexagesimal? Olha, mas tio, como foi? Por que eles descobriram isso? Gente, olha, suei para descobrir isso para vocês, mas vou dar essa informação, certo? Os mesopotâmios, eles eram muito sábios, então eles ficavam pesquisando, vendo as estrelas, e a partir
dessas pesquisas, eles conseguiram ver uma utilização para esse sistema sexagesimal. Vocês vão perceber que no nosso dia a dia, esse sistema ele é bem utilizado, não somente para medir os ângulos. Preste atenção ao relógio. Vocês perceberam que a cada 60 minutos eu tenho 1 hora? A cada 60 segundos eu tenho 1 minuto? O tempo ele foi criado a partir do sistema sexagesimal. E também os ângulos, as medidas dos ângulos, usam essa unidade para que possam medir os seus ângulos. Tá legal, turminha? Qual a origem? Vamos entender uma coisa. Como foi que eles fizeram? Eles pegaram uma circunferência, olha lá, vamos focar no que nós temos que aprender, que é o grau. Eles pegaram uma circunferência, eu vou mostrar para vocês o que representa um grau. Pegam uma circunferência e dividiram essa circunferência em 360 partes. Fizeram a divisão em 360 partes. Depois, eles pegaram uma dessas partes. E sabe o que significa uma dessas partes? Exatamente, o grau. O grau, ele é 360 avos da circunferência que foi dividida em 360 partes. Isso. Assim, quando dividimos 1 grau por 60, nós vamos ter 1 minuto de grau. E quando subdividimos 1 minuto de grau por 60, nós vamos ter 1 segundo de grau. Vocês estão percebendo a relação? Turminha, muito utilizado no nosso dia a dia, que são os relógios e as horas e os minutos, o tempo. Mas vamos focar no grau, tá bom, galerinha? Resumindo, vamos fazer um resumo, certo? Um grau tem 60 minutos de grau. Percebam que a partir de agora, o símbolo que eu vou utilizar para representar os minutos é um asterisco. Aliás, uma aspa, perdão. Uma aspa, ó. Dá para perceber aqui, ó. 1 grau corresponde a 60 minutos de grau. Por que eu tenho que falar minutos de grau? Para poder diferenciar as unidades de medidas. Ah, professor, posso falar só minutos? Não, porque se você falar só minutos, você não vai estar especificando qual unidade você está trabalhando. Então, estou trabalhando com os graus, então tenho que falar 1 minuto de grau. 1 minuto de grau tem 60 segundos de grau. E o símbolo para 60 segundos, para segundos, claro, né? São 2 aspas. Então, toda vez que tiver uma aspa, eu estou me referindo ao minuto de grau. E quando aparecer 2 aspas, estarei me referindo a segundos de grau. Mas quantos segundos de grau tem em 1 grau? Agora complicou. O professor só estabeleceu a relação entre minutos de grau e segundos de grau, graus e minutos de grau. Pense um pouquinho, será que existe uma relação entre os segundos de grau e os minutos e o grau? Deve existir, né? Pense um pouquinho, 20 segundos aí para vocês pensarem. E aí? Conseguiram estabelecer essa relação? Não. Mas vamos lá, vou ajudar vocês. Observem o seguinte, ó. Se um grau tem 60 minutos de grau, e cada minuto de grau tem 60 segundos de grau, fica fácil calcular. Basta fazer multiplicações sucessivas. Como assim, professor? Bora lá. Fazendo comigo. Tem 1 grau. 1 grau é 1 vezes 60, ou seja, 60 minutos de grau. Então, eu posso dizer que cada grau
possui 60 minutos de grau. Agora eu vou fazer o seguinte, turminha, ó. 60 minutos de grau, né? Se 1 minuto tem 60 segundos de grau, 1 minuto de grau possui 60 segundos de grau. Para descobrir quantos segundos de grau tem em 60 minutos de grau, basta eu multiplicar 60 vezes 60, que é 3.600 segundos de grau. Logo, eu posso estabelecer essa relação, que 1 grau corresponde a 3.600 segundos de grau. Tudo bem? Deu para entender, turminha? Agora, preste atenção. Como transformar graus em minutos de grau? Como é que eu posso fazer isso? Bom, já até falamos aqui, né? Basta multiplicar por 60, beleza? Vamos fazer alguns exemplos? Esses aqui eu vou fazer para vocês. Depois, quero que vocês peguem já o papel, né? O lápis, a borracha e façam. 10 graus, percebam, ó, 10 vezes 60, beleza. Quando eu multiplico 10 vezes 60, eu tenho 600 minutos de grau. Qual outro exemplo aí, ó? 35 graus. Quero transformar 35 graus em minutos de graus. Basta multiplicar 35 vezes 60. Quando eu faço essa multiplicação, vai aparecer o quê? 2.100 minutos de grau. Mais um, só para a gente entender. 78 graus, vou transformar para minutos de graus. Basta multiplicar 78 vezes 60, que corresponde a 4.680 minutos de grau. Deu para entender? Olha, toda vez que eu vou transformar de graus para minutos de graus, basta eu fazer uma multiplicação simples, tudo bem? Basta multiplicar por 60. Mas, professor, e se eu quiser transformar de minutos de grau para grau? Aí vamos aprender novamente as operações inversas. Se para transformar de graus para minutos de graus, eu preciso multiplicar por 60, fazendo a operação inversa, transformando de minutos de grau para graus, eu vou ter que fazer a divisão. Basta dividir também por 60. Professor, mas por que eu tenho que dividir por 60 mesmo? Por que eu tenho que multiplicar por 60 mesmo? Como nós aprendemos, essa unidade de medida, ela trabalha no sistema, alguém lembra? Perfeito. Sexagesimal, sempre de 60 em 60. Agora, como transformar minutos de graus em segundos de graus? A ideia é a mesma, basta multiplicar por 60. Alguns exemplos? Vamos lá. 35 minutos de grau, vou transformar para segundos de grau. Multiplico por 60, 35 vezes 60, e vou encontrar 2.100 minutos de grau, segundos de grau. 55 minutos de grau, vou transformar para segundos de grau. Novamente, faço uma multiplicaçãozinha simples, multiplico por 60, 55 vezes 60, que vai dar 3.300 segundos de grau. Fechando aqui os nossos exemplos de minutos, 42 minutos de grau, vou transformar para segundos de grau, fazendo a operação 42 vezes 60. Nós vamos encontrar 2.520 segundos de grau. Professor, para transformar de segundos de grau para minutos de grau, vou precisar fazer a mesma coisa? Perfeito. Você vai precisar fazer a mesma coisa que você fez lá com os minutos para graus. Minutos de grau, transformando para graus. Basta você fazer a operação inversa, que é divisão. Basta dividir por 60, que você transforma de segundos de graus para minutos de graus. Agora é com vocês, né? Primeiro vamos compreender o que é a forma mista. Tio, forma mista? Eu aprendi forma mista lá em frações. Porque eu tinha uma fração imprópria,
Aí eu transformava essa fração imprópria em um número misto, né? Parte inteira, parte fracionária. A ideia, gente, aqui é a mesma. Quando eu tenho uma forma mista, é porque eu vou ter medidas diferentes, unidades diferentes. Olha aqui, quando aparece um ângulo com graus, vai aparecer um ângulo que vai estar expresso em graus, minutos de graus e segundos de grau. Forma mista, porque apareceram 3 unidades diferentes. Ou quando aparece graus e minutos de graus, apareceu 2 medidas diferentes. Ou quando aparece graus, segundos de graus, 2 medidas diferentes. Ou então pode aparecer somente minutos de graus e segundos de grau, também 2 medidas diferentes. Quando aparecer mais de uma medida, nós chamamos essas formas de formas mistas, né? Devido a aparecer mais formatos. Vamos para um exemplo aí? 20 graus, 34 minutos de graus, 45 segundos de graus. Percebam que aparece 3 formas, né? 3 unidades, o grau, o minuto de grau e o segundo de grau. 75 graus e 45 minutos de grau, né? Só os graus e os minutos de grau. 59 graus, 28 segundos de grau, 2 unidades. E por último, 38 minutos de grau, 21 segundos de grau. Tudo bem? Deu para entender o que é a forma mista? Quando você tem um ângulo expresso em várias unidades. Gente, vamos fazer alguns exemplos, só que dessa vez serão vocês. Primeiro exemplo aí, ó. Transforme os ângulos abaixo em segundos de graus. Letra A, 35 graus, 42 minutos de graus, 54 segundos de graus. Eu quero transformar esse ângulo em segundos de grau. Deu para fazer? Deu para entender? Então, bora lá. 1 minuto e meio para vocês aí na tela o tempo. E aí, turminha? Deu certo? Conseguiram? Não? Aqueles que conseguiram, qual foi a estratégia que usou? Bom, eu vou usar uma aqui e espero que tenha sido a mesma que vocês tenham usado, mas se os resultados coincidirem e a forma que vocês fizeram foi a correta, não tem nenhum problema. Primeiro, gente, ó, eu vou precisar transformar graus em segundos de graus, porque eu quero que tudo fique em segundos de graus. Como é que eu vou fazer? Bora lá, ó. Para transformar de graus para segundos de grau, vocês se lembram? Primeiro eu vou multiplicar por 60. Quando eu faço a multiplicação por 60, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou transformando 35 graus em minutos de graus. Perfeito. Então, 35 graus corresponde nada mais, nada menos que 2.500
2.100 minutos de graus. Mas, tio, o senhor deseja transformar em segundos de grau, para segundos de grau. Bom, então se eu tenho 2.100 minutos de grau, quando eu multiplico este valor por 60, eu vou transformar de minutos de graus para segundos de grau. Olha aí, fazendo essa continha, 126 mil segundos de grau. Bom, então a primeira unidade eu já transformei para segundos de grau. O que é que eu preciso fazer agora? Tá vendo o 42? Ele está em que unidade? Perfeito. Ele está em segundos de grau. Então, vou precisar multiplicar por 60. Multiplicar por 60 para transformá-lo em segundos de grau. Beleza, ó. Vou pegar 42 minutos e vou multiplicar por 60. 42 vezes 60 corresponde a 2.520 segundos de grau. E agora, turminha, vou pegar os 54... Não, professor, não precisa não. Por que não precisa? Porque 54 já está em segundos de grau. Perfeito. Ele já está na unidade que eu quero. Então, eu não preciso mais fazer nenhuma transformação. Ó, apareceu só um tracinho lá, mas foi erro de digitação, viu? Ali apareceu 2 tracinhos, mas não tem problema não. Bora lá. Agora, eu vou fazer a soma dos valores que eu encontrei, ó. 126 mil segundos de grau, 2.520 segundos de graus, 54 segundos de graus. Fazendo essa continha, vamos ter o quê? 128.574 segundos de grau. Percebam que eu transformei aquele nosso número que aparece em forma mista, que é a medida de um ângulo, e transformei todo para segundos de grau. Vamos para a letra B? Novamente, tempo na tela para vocês, 1 minuto e meio. E aí, turminha, deu certo aí? Ah, professor, depois daquele exemplo que o senhor respondeu, fica muito mais fácil. E essa também é bem mais simples, porque se vocês analisarem, eu só vou ter 2 unidades de medida, que são os graus e os minutos de graus. Como eu quero transformar para segundos de graus, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, vou transformar os 58 graus em minutos de graus e depois faço a transformação do resultado para segundos de grau. Ficaria mais ou menos o seguinte: para transformar de graus para minutos de grau, você precisa multiplicar por 60. 58 vezes 60, nós vamos ter o quê? 3.480 minutos de graus, certo? Minutos de graus. Como eu tenho 3.400 minutos de graus e eu quero transformá-lo para segundos de graus, basta eu multiplicar por 60.
Quando eu multiplico 3.480 por 60, né, uma operaçãozinha bem fácil de fazer, vocês já estão acostumados, 208.800 segundos de graus. Pronto. Os graus, já fiz a sua transformação para segundos de grau. E agora, o que é que eu devo fazer? Transformar os minutos que tem ali, são 27 minutos de graus, vou transformar para quê, turminha? Para segundos de grau. Como é que eu faço isso? Basta fazer uma multiplicação simples. 27 vezes 60, que vai dar exatamente 1.674 segundos de graus. Terminei? Não. O que é que eu vou fazer agora? Somar, né? Somar os números, somar a alegria. Então, bora lá. Somando aqui, nós vamos ter 208.800 segundos de grau, mais 1.674 segundos de graus. Quando eu faço essa soma, nós vamos encontrar exatamente 210.474 segundos de grau, transformando o número que está em forma mista todo para segundos. Deu para entender, turminha? Ficou claro? Bom, na aula de hoje nós aprendemos um pouco mais de história, de geografia e de ciências, bem como utilizamos todos esses caminhos para descobrir o que é o grau e suas subdivisões, os seus submúltiplos, tá certo? Então, conto com vocês, um abraço, turminha, e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? Sou o Williams Pimentel, professor de Ciências do 7º ano. E hoje, minha gente, nós vamos começar uma série de aulas fugindo um pouco da biologia, certo? Mas também é ciências, e iremos estudar máquinas, né? Hoje nós vamos estudar máquinas simples e posteriormente veremos outros tipos de máquinas, certo? Para a gente entender o funcionamento e o aspecto prático e cotidiano dele. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Muito bem. O nosso tema de hoje é máquinas simples, certo? Que são instrumentos desenvolvidos pelo ser humano no curso da história com a finalidade de facilitar o seu trabalho, fazendo com que a força muscular do homem seja diminuída e, consequentemente, haver uma maior eficiência na execução da atividade. Tá ok? Então, no curso do tempo, o homem foi inventando, criando instrumentos para facilitar a sua vida no cotidiano. Alguns instrumentos, né, os primeiros que surgiram, como alavancas, a roda, o plano inclinado, certo? Que por conta da sua simplicidade de construção e de ação, são denominadas máquinas simples, certo? Tiveram um papel muito importante no desenvolvimento das civilizações e até mesmo desmistificando algumas coisas com relação, por exemplo, a grandes construções como as pirâmides. Aqui nessa imagem, nós temos, né, desde a época pré-histórica, aqui em relação a esse homem que está sentado, né, esse nosso ancestral, usando instrumentos para poder obter um resultado prático. Isso começou de forma muito rústica, muito simples. No entanto, com o passar do tempo, né, a coisa foi se desenvolvendo, ela foi melhorando, foi se sofisticando, e hoje nós temos instrumentos que nos ajudam no nosso trabalho de forma muito eficiente
e até mesmo de forma automatizada, tá ok? Aqui nós temos as imagens de algumas dessas máquinas, né, bastante simples, certo? E seu modo de ação. Aqui nós temos a alavanca, aqui a roda, né, que começou tudo com roletes, coisa muito simples, e aqui o plano inclinado, também para facilitar as nossas atividades, certo? Pois bem, a alavanca, no caso específico, ela foi criada por Arquimedes no século IV a.C., e tem uma frase que é atribuída a ele que ficou pelo tempo até os dias de hoje, onde ele teria dito que dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Aqui embaixo nós temos uma imagenzinha dando ideia do que ele falou. Então, essas máquinas simples, elas são constituídas simplesmente por uma barra rígida e um ponto de apoio. Esse instrumento diminui a ação muscular do homem, aumentando de muito a eficiência da sua atividade. Vejamos aqui. Quais seriam os componentes, né, da alavanca? Então, nós temos a força motriz ou força potente, que é a ação que o homem vai fazer, né, a ação muscular. Temos a força resistente, que seria o objeto com que se pretende levantar ou deslocar um determinado ponto. Nós temos o braço motriz ou braço potente, que é a parte da alavanca que fica apoiada na estrutura de apoio, onde é aplicada a força, né? E nós temos o braço resistente, que é a parte da alavanca que fica do lado do objeto que vai ser levantado ou vai ser deslocado, certo? E lógico, nós temos o ponto de apoio, que é onde se apoia a alavanca e permite que essa alavanca gire para poder fazer o trabalho. Tá? Aqui nós temos uma representação simples, tá? Essa pedra aqui seria o ponto de apoio, a rocha, a força resistente, né, com o seu peso, e aqui o homem usando a alavanca para poder deslocar essa rocha. Se ele fosse pegar essa rocha diretamente para deslocá-la, dificilmente ele iria fazer isso, o que ele consegue com certa facilidade utilizando essa máquina. Então, a máquina simples, resumindo a história, ela seria um instrumento capaz de transformar a força potente em um trabalho. Nós vamos encontrar 3 tipos de alavancas, certo? Dependendo da posição relativa das 3 partes principais da alavanca, que é a força potente, a força resistente e a posição do ponto de apoio. Levando isso em consideração, nós temos a alavanca interfixa, onde o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente. Temos a alavanca interresistente, que a resistência, a força resistente fica entre o apoio e a força potente. E a alavanca interpotente, onde a ação, ou seja, a força potente, fica entre o ponto de apoio e a resistência. Ficou meio complicado, né? Mas vamos ver as imagens que tudo se esclarece. Então, aqui nesses exemplos, preste bem atenção. Eu tenho um objeto de massa de 100 kg, numa extremidade da alavanca, em perfeito equilíbrio com um objeto que tem a massa de 5 kg na outra extremidade. Como é que é possível eu ter um objeto de 100 kg em equilíbrio com o de 5? Aí vem aquela história da posição relativa do ponto de apoio. Para isso aqui ser possível, o braço, certo, que está do lado da massa menor, tem que ser muito longo. Aí onde está o segredo da alavanca. Quanto maior for o braço potente, menor vai ser a força aplicada. É o que justifica esta imagem. Tá ok? Vamos para esse outro exemplo.
essa imagem está mostrando uma atividade muscular. A pessoa vai pegar essa corda e vai abaixar essa corda. Então, você tem esse músculo aqui da parte de trás do braço, que é chamado de tríceps, que é quem vai promover o movimento. A articulação cúbita, o cotovelo, é o ponto de apoio, né? E a resistência está aqui, tá ok? Então, como o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, é uma máquina interfixa. Vamos pegar um objeto da casa da gente. Nós temos uma tesoura, tá? Na tesoura, você tem o ponto de união das duas lâminas da tesoura, é o apoio. Aonde você coloca os seus dedos para fazer o movimento de corte da tesoura é a força potente. Essa região aqui das lâminas, onde vai ficar o papel ou qualquer outro objeto que você vai cortar, é a força resistente. Como o ponto de apoio está entre as duas forças, interfixa. Está aqui a relação. Tá ok? E aqui nós temos a gangorra, que é um exemplo na recreação de muita gente, certo? O ponto de apoio aqui no meio, os braços, né? E as forças atuando sobre esse. Como os braços aqui têm o mesmo tamanho, a criança que tem mais massa vai fazer com que a gangorra baixe para o lado dela. Né? Para haver um equilíbrio da alavanca, certo? Deveria ter uma diferença do tamanho dos braços, como nesse caso aqui dos 100 kg e 5 kg, para haver um equilíbrio da alavanca. O outro tipo, a interresistente, que é quando a resistência fica entre a força potente e o apoio. Por exemplo, em exercício de academia, que você vai ficar apoiado o seu corpo na ponta dos pés, se elevando, né, projetando o seu corpo para cima, onde o músculo a ser trabalhado é esse aqui, chamado de panturrilha, gêmeos, né, ou como se chama mais comumente, batata da perna, tá? Para você elevar o seu corpo, qual é o ponto de apoio? Os seus dedos. A força é o músculo que está na outra extremidade. E onde está a resistência? A sua massa, que está bem no meio. Então, interresistente. Um ato muito simples na sua casa, por exemplo, de abrir um refrigerante. Tá? A força potente é a sua mão que segura a chave de abrir garrafa. A resistência está na parte de baixo da tampinha, vamos chamar assim vulgarmente de peso, de beiço da tampinha, e o ponto de apoio está no meio da tampa. Então, como a força resistente está no centro, o ato de abrir, tirar a tampinha do refrigerante, você está usando uma alavanca interresistente. E, logicamente, que esse caso aqui também é bastante corriqueiro, né, transportar peso em um carrinho de mão, você tem a roda, que é o ponto de apoio, os braços do carrinho de mão, onde tem uma pessoa fazendo força para levantar e transportar, e essa parte aqui onde se coloca a areia, o cimento, ou o que quer que seja. Então a resistência fica no meio, portanto, interresistente. E aqui mostra a relação, gente, para você ter menos trabalho. Se você quer ter menos trabalho, certo? Para poder desenvolver uma atividade, você tem que ter o braço, certo? O braço potente o mais longo possível, certo? E o terceiro tipo, que é a interpotente, ok? A interpotente, a aplicação da força potente está entre o ponto de apoio e o de resistência. Olha aqui novamente o braço de uma pessoa. Aí eu disse, não, você mostrou na outra lá que é um caso de interfixa. Depende do movimento do seu braço. Preste bem atenção. Aquele outro, o movimento foi para baixo. Qual era o músculo que estava contraindo? O tríceps, aqui atrás. Agora o movimento é diferente, é aquele que você faz com os halteres, levantando halteres. Então o músculo que vai funcionar é esse da frente, o bíceps. Então, o ponto de apoio é o seu cotovelo, né, a articulação cúbita, tá? A resistência é o objeto que está na sua mão, um haltere, por exemplo.
E a força aplicada é esse músculo que fica bem no meio, portanto, interpotente, tá? Outra coisa que usa aquela pinçazinha de se modelar sobrancelha, tá? Onde é que está a ponta a força de potência? Aqui no meio, são seus dedos. O ponto de apoio, aqui, ó, na união das duas laminazinhas da pinça. E onde é que vai ser a resistência? É aqui onde se pega o pelo. Então, como a força está no centro, então é interpotente. Né? Não é tão complicado assim quando a gente vê as imagens, não é verdade? Pois bem, aqui nós temos um exercíciozinho que é para a gente, né, dar uma fixada e a gente conseguir, certo, identificar através das imagens. Por exemplo, você está tirando um prego que está enfiado em uma tábua com um martelo. A sua mão que está pegando o cabo do martelo, que vai exercer a ação do movimento, é a força potente, tá ok? A parte do martelo que está apoiado na madeira é o apoio. E o prego que está preso na madeira é a força resistente. Ora, se o apoio está no meio, a alavanca é interfixa, tá ok? Vamos para cá, para esse cortador de papel aqui, que eu acho que nem se usa mais, está tudo automatizado, tá? Então você tem aqui, esse parafuso que prende a lâmina aqui é o ponto de apoio. Aqui, onde você usa a mão para fazer o movimento de cima para baixo para cortar o papel, ou vários papéis, certo? É a força potente. E na lâmina cortante, onde vai ficar o papel para ser cortado, fatiado, é a resistência. Se a resistência está no meio, a força é interresistente. O ato de você usar um garfo para poder comer, a resistência está onde? No alimento que você tem que levantar, que está no garfo, tá? O ponto de apoio está nos dedos que está segurando o garfo. E a força potente está aqui. Portanto, é um caso de interfixa, porque o apoio está no meio. Outro exemplozinho, a torqueza, que é usado para cortar fios, arames e etc. A resistência está onde? Nessas duas lâminas aqui que cortam o arame. O apoio, o parafuso que junta as duas partes do instrumento. E os dois braços aqui, a mão está fazendo a força para cortar, então é a força potente. Se o apoio está no meio, ela é interfixa. Outro exemplo aqui, ó, onde é que está o apoio aqueles objetos até de cozinha mesmo que a gente usa para poder pegar, por exemplo, macarrão, essas macarronadas e assim por diante. O ponto de apoio está aqui nessa extremidade, ó. A resistência é o objeto. A força está aplicada no meio. Então, se a força está aplicada no meio, é interpotente. Olha aqui aquele exercício que eu mostrei para vocês anteriormente. O apoio são os dedos dos pés, o músculo da panturrilha, né, da batata da perna, é a força que vai elevar o seu corpo, e a resistência, que é a sua massa corporal, está no meio, é interresistente. Eu acredito que com isso já deu uma melhorada, certo? E que eu acho que vocês, em casa mesmo, vocês podem pegar um monte de objeto que vocês têm em casa e começar a treinar para identificar o tipo de alavanca que você usa em cada um desses instrumentos, não é verdade? Muito bem. Outros casos aqui. Eu tenho um peso, tá? E eu vou elevar esse peso. Qual é o músculo que eu estou usando? O bíceps. Então a força está aqui. O apoio, a articulação cúbita, o cotovelo, né? Então vai ser um caso de interpotente, tá? Aqui você tem esse músculo que faz esse movimento aqui, tá? Você tem a articulação aqui nas vértebras cervical, que é o apoio, tá? E a resistência é a própria cabeça. Então vai ser o quê? Interfixa, o apoio está no meio. Aqui nesse quebra-nozes, o apoio está na extremidade, a força potente na outra extremidade e a resistência, que é a nós, está no meio, interresistente. Essa balança muito antiga aqui, tá? Você bota o objeto no prato,
tá? Que seria a força resistente. O apoio é onde está o gancho que segura a balança. E aqui a força potente, que é o pezinho para equilibrar, para você saber a massa do objeto que está na balança. Então, como o apoio está no meio, interfixa. E por último, um exemplo semelhante ao do martelo, só que aqui eu estou usando uma turquesa. A resistência é o prego preso, o apoio é a parte da turquesa que está em cima da madeira e a força é a sua mão que está tentando tirar o prego. Onde é que está o apoio? No meio, então interfixa. Então, tanto no nosso corpo como nos objetos da nossa casa, pode representar muito bem esse tipo de alavancas. Tá? Um outro tipo de máquina é chamado de plano inclinado. O plano inclinado talvez tenha sido a máquina simples mais antiga produzida pelo homem, né? Os animais e os homens pré-históricos da época da caverna já usavam esses planos inclinados, certo? Nas encostas da montanha para poder escalar, certo? Procurando assim fazer menos esforço e facilitar o seu deslocamento, tá ok? Mas uma coisa muito, vamos dizer assim, emblemática com relação a esses planos inclinados foi a construção das pirâmides. Olha só essa imagem aqui. Como é que ela era construída? Aqui é a pirâmide. Como é que eu ia fazer para puxar um objeto até aqui em cima? Então, para facilitar o deslocamento, logicamente que eles construíam um plano inclinado na lateral da pirâmide para deslocar os blocos, né? Para construir a pirâmide. É lógico que isso levava muito tempo. Isso vai diminuir a força do trabalho? Não. O que vai facilitar é o deslocamento contínuo, tá? Vai facilitar. Muito pior seria levantar. Olha aqui um exemplo de acessibilidade que tem plano inclinado. Uma pessoa que tem dificuldade de deslocamento, né? Por exemplo, um ancião, uma pessoa mais velha, subir degraus é custoso, além de ser arriscado. Então, o que é que se constrói? Um plano inclinado, para ele ir mais facilmente até o seu objetivo, certo? Muito bem. Outro tipo de plano inclinado, a gente nem imagina, né? Mas a cunha e o parafuso são exemplos de plano inclinado. Só que é um plano inclinado dos dois lados, que facilita o trabalho da gente. Por exemplo, será que a força que eu uso para bater um prego na madeira com martelo é a mesma que eu uso para parafusá-lo na mesma madeira? Não. O esforço de se colocar um parafuso na madeira é muito menor, porque essas ranhuras aqui que tem no parafuso, certo? Com essas lâminas, é um tipo de plano inclinado. Olha aqui a imagem embaixo, certo? Então ela facilita a rotação e a penetração da madeira na madeira. Enquanto que o prego eu tenho que bater com muito esforço. Cortar uma árvore, apesar de eu não ser muito a favor, mas está aqui, ó, se eu fosse bater essa árvore para derrubá-la com uma marreta, por exemplo, que tem a superfície bem quadrada, eu ia ter um esforço absurdo para quebrar essa árvore para derrubá-la. Mas com o machado, que tem uma cunha, né, que é um plano dos dois lados, a lâmina corta a madeira, facilitando o meu trabalho. Se você pegar, por exemplo, uma faca sem corte, para cortar, por exemplo, um queijo, você vai ter um trabalho maior do que pegar uma faca bem amoladinha para cortar esse queijo. A mesma coisa aqui, o formão para raspar a madeira, né? Aquele corte que tem na ponta do formão, usado pelos marceneiros para tirar lascas de madeira, facilita muito a retirada dessas lascas para poder moldar a madeira. Então, a cunha e o parafuso são tipos de planos inclinados. A roda talvez tenha sido a invenção mais importante que o homem criou em todo o curso da história. Não se pode imaginar hoje em dia o mundo sem qualquer estrutura ou máquina que não tenha uma roda ou derivados dela, né? Tudo começou com o quê? Com roletes,
que eram objetos circulares, que eram usados para deslocar objetos a grandes distâncias, tá? E depois foi se aperfeiçoando, produzindo rodas, e a tecnologia foi aprimorando, produzindo derivados dessa roda. Beleza? Olha aqui os roletes, tá? Eu tenho um tronco muito pesado, eu quero arrastá-lo durante uma certa distância, e aí, minha gente, o que é que eu faço para facilitar meu serviço? Eu boto várias toras pequenas embaixo, e o tronco vai sendo rolado sobre essas toras menores, diminuindo o meu trabalho. Não é verdade? Isso aqui ainda faz, até hoje em dia ainda faz com embarcações, para facilitar a entrada deles na água. Ok? Olha a outra invenção aqui da roda, né? Já imaginou o esforço que você faria jogar uma lata? Quem já pegou água de poço sem essa máquina aí? Jogar o balde lá dentro, colher a água e pegar, levantando a corda com os próprios braços, é um esforço danado. Mas com esse objeto aqui, você joga o balde, ele enche de água e você vai rolando, né? E o uso da roda vai facilitar o seu trabalho. Aqui é outro instrumento derivado da roda, que são as engrenagens, certo? Que a conexão dos seus dentes, vamos dizer assim, gera movimento. Toda a base da construção mecânica de automóveis e de máquinas eletromecânicas depende disso aqui. E aqui você tem outro tipo de roda que, usando a força da água, né, gerando movimento, e aí isso pode ser aplicado para várias coisas. Por exemplo, antigamente, esse tipo de instrumento era usado para quebrar milho, quebrar grãos, né? Também pode gerar energia elétrica, se você tiver um gerador, e assim por diante. Aí vem a rodana, né? A rodana é uma evolução da roda, é uma estrutura desenvolvida a partir da roda, tá? Então ela é uma roda que tem a borda sulcada, que é por onde você passa uma corda ou um cabo, certo? Que gira ao seu redor, no próprio eixo. Então, veja só aqui alguns exemplos. As rodanas, qual é a finalidade delas? É facilitar o seu trabalho e até mesmo diminuir seu esforço, dependendo do tipo de rodana. A rodana fixa é aquela que está diretamente presa, e aqui eu tenho um objeto com determinada massa, certo? Juntamente com a força gravitacional vai gerar uma força chamada de peso, e o esforço para você puxar. Isso aqui é só uma questão de conveniência, porque a força aplicada aqui na corda vai ser correspondente à força do peso do objeto. É somente para facilitar o transporte. Mas quando você tem uma rodana móvel, a coisa é um pouco diferente. Veja só. Na rodana fixa, funciona como uma alavanca interfixa. Como assim? Ora, a força potente, a força resistente, e onde é que está o apoio? A rodana, né? Então, se o apoio está no meio, é interfixa. Beleza? Então, a rodana permite levantar pesos, né, de forma mais cômoda, sem você pegar aquele objeto pesado com as mãos, levantar, né, correr o risco de ter uma distensão muscular, uma dor nas costas, tá? Então, usa a rodana fixa, tá? Se lembrando que a força aplicada é igual à força da resistência. Já a rodana móvel, não. Como ela é móvel, ela se movimenta junto com a carga, ou seja, com a força resistente. Isso faz com que ela seja um tipo de alavanca interresistente. Eu vou já mostrar para vocês na imagem. Então, na rodana móvel, serve para realizar o mesmo trabalho que uma rodana fixa, ela requer um esforço menor. No entanto, o braço, que é a corda do lado da força aplicada, ela é mais longa. Você vai ter que puxar. Quem aqui já deve ter visto a montagem daquelas armações para show, né? Que levantam aqueles pesos de ferro enorme, tá? Eles têm umas correntes que eles puxam, né, com muita velocidade, quase sem esforço, mas vai lentamente levantando. Seria um caso desse. Tá? Tá aqui a polia fixa, tá? A força resistente é 100, na polia móvel. A força resistente é 100,
Aqui você tem um ponto de apoio e aqui você tem um ponto de potência. Então, como a resistência está no meio, é interresistente. Portanto, se eu tenho aqui uma polia móvel, eu vou ter a aplicação de uma força exatamente a metade da força do objeto resistente. Por quê? Porque a rodana, ela se desloca junto com o objeto. Então, tem essa força aqui e essa aqui que facilita esse movimento de puxar. Então, vai ser a metade. Olha aqui, um objeto misto. Eu tenho uma fixa e uma móvel. A força aplicada aqui vai ser a metade da força daqui. Se eu tenho 3, então vai ser 3 vezes menor. Então aqui você vai ter 3 móveis, então você vai aplicar uma força que corresponde a 1/8 da força resistente. E assim por diante. Tá ok? As polias, né, que você vai encontrar, por exemplo, no motor do seu carro, tá, que serve para girar. As polias, ela tem duas estruturas que giram, né, que uma é chamada de polia motora ou motriz, que é a que gera o movimento, e a outra é que é movida. E elas são unidas por uma correia. Tá aqui, certo? Unidas por uma correia. E aí, se as duas forem do mesmo tamanho, a velocidade de movimento é a mesma. Mas se você prestar atenção, por exemplo, na sua bicicleta, a coroa do pedal é maior do que a coroa lá da roda. O que significa dizer que a velocidade da coroa da roda vai ser muito maior do que da coroa do pedal. Por quê? Porque há uma diferença do tamanho entre as polias. Dá certo? E as engrenagens, pessoal, que tem o mesmo fundamento de funcionamento das polias, só que com contato direto com os dentes. E para finalizar, temos essa frasezinha aqui, que diz que as máquinas simples foram criadas como mecanismo para apoiar o trabalho diário. Não use energia elétrica, somente força humana ou animal, facilitando assim a nossa vida. Tá ok? Então, é só isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais, gente.